Olá, bem-vindos ao futuro, bem-vindos ao Globo Universidade Especial Educação à Distância. No programa de hoje você vai ver que com o avanço das telecomunicações, tempo e espaço não são mais obstáculos para o conhecimento e que até as áreas e as faculdades mais tradicionais já se renderam a esta modalidade de ensino. A universidade com o maior número de alunos de graduação à distância do país, você vai saber como é dar aulas olhando para uma câmera e como aprender estando a quilômetros de distância do professor. Está no ar o Globo Universidade. Tempo e espaço não são mais barreiras para o ensino e milhares de estudantes já aprenderam essa lição. O último censo da educação superior registrou um aumento de quase 600% na quantidade de cursos e mais de 300% no número de alunos. Em 2008, 760 mil brasileiros estavam matriculados em cursos de graduação à distância, 73% deles em instituições particulares, como a Unopar. A Universidade do Norte do Paraná é a que tem mais alunos estudando à distância, são 120 mil. Aqui dá para entender porque a falta de tempo e a distância definitivamente não são obstáculos diante da tecnologia. Nesses computadores, na sede da Unopar em Londrina, trabalham 500 tutores eletrônicos. No ambiente virtual de aprendizagem, o tutor eletrônico é uma espécie de assistente do professor. Pela internet, ele acompanha os estudantes, tira dúvidas, corrige trabalhos e provas. As atividades na web representam a maior parte da rotina de um aluno de graduação à distância na Unopar. Mas no sistema presencial conectado também há as teleaulas. Reitora, qual é a grande vantagem do ensino à distância? A grande vantagem do ensino à distância é a oportunidade que o aluno tem de não sair da sua cidade. Tem cidades no Brasil que não existe faculdade nenhuma, então ali mesmo ele pode estudar, se organizar, viver com a própria família. Também o custo é mais acessível. Desde que essa proposta de ensino à distância começou, ela já passou por algumas alterações, foi sendo desenvolvida. Quais são os próximos passos? Ainda há muito o que melhorar? Eu acredito que a educação, ela evolui sempre, ela não termina. E com essa evolução, evolui também a tecnologia e ela não vai se fechar nunca. Novas tecnologias surgirão e nós vamos atrás delas, com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer o ponto de vista de um professor que dá aula para milhares de pessoas falando para uma câmera. E aí, boa noite, queridos alunos da Unopar. Estamos aqui novamente. A tecnologia não para de provocar mudanças, até quem ensina está tendo que reaprender a ensinar. Realmente não parece, mas a gente está entrando numa sala de aula, ou pelo menos parte dela, a parte do professor. Aqui, computador, monitor e câmeras substituíram o quadro negro e o giz. As aulas são transmitidas ao vivo via satélite de estúdios como esse em Londrina para 347 municípios brasileiros. Há turmas com até 8 mil alunos. O professor Guilherme está se preparando para começar uma aula de história. Professor, em primeiro lugar, como é dar aula para uma câmera? Então, no começo a gente estranha um pouquinho, sabe, Bianca? Mas depois que a gente faz um certo treinamento aqui, não tem problema não. Depois que começa a aula, o negócio vai embora. Qual é a diferença de preparar uma teleaula e uma aula convencional, numa turma presencial? Então, com relação ao conteúdo, elas são bastante semelhantes, né? O conteúdo que a gente trabalha aqui no curso presencial é o mesmo. O que muda são as possibilidades que o curso EAD fornece para a gente. Numa aula, numa teleaula, eu consigo trabalhar com vídeo, com imagem, com texto, com várias possibilidades diferentes que às vezes a gente fica um pouco limitado no curso presencial, né? E como é que é feita essa preparação para a aula? A aula ela tem que ser feita com mais ou menos uns 20 dias de antecedência para a gente evitar, minimizar, né, qualquer erro que possa acontecer ao vivo. E às vezes acontece algum imprevisto, a resposta dos alunos
surpreende? Você tem que ter um jogo de cintura? O interessante é que, como durante a aula a gente tem um chat, chega muitas dúvidas dos alunos e respostas para uma série de atividades que a gente passa durante a aula. Então, por mais que você planeje tudo, sempre tem aquele momento da improvisação ali, entendeu? E também outra possibilidade que eu tenho de comunicação com eles é o meu e-mail. Então, qualquer dúvida, às vezes o aluno está estudando, tem alguma dúvida em casa, ele pode acessar a internet, manda no meu e-mail, que daí durante a semana eu vou respondendo e tirando as dúvidas e orientando os alunos aí. Você nunca teve um contato direto com um aluno seu de ensino à distância? Eu tenho, porque a cidade que eu moro, que é Cornélio Procópio, lá tem um polo da Unopar também. Então, às vezes eu estou andando na rua e de repente chega um aluno e fala assim: eu sou seu aluno. Eu falo, eu não sei, eu não te conheço. Eu assim, não, mas professor, eu estou tendo aula com você na Unopar. Eu falo, pô, que interessante, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o outro lado da teleaula. Quem são e o que pensam os alunos que aprendem à distância. Eu escolhi o ensino à distância pela facilidade para conciliar as coisas. Trabalho, casa, marido, filho, enfim. Da sede da Universidade do Norte do Paraná, em Londrina, viajamos mais de 500 quilômetros para um dos 347 polos de ensino da Unopar. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, nós vamos saber por que tem gente que, apesar de viver no estado com o maior número de universidades do Brasil, decide estudar à distância. Antes de começar a aula, até parece uma sala comum, livros e cadernos em cima das mesas, alunos olhando para frente. A diferença mesmo a gente só percebe quando o professor chega, ou melhor, quando a imagem do professor chega no telão via satélite. Bom, então nós temos aí uma participação lá do pessoal de Guarulhos. Boa noite para vocês. Num curso de graduação à distância da Unopar, uma aula como essa só acontece uma vez por semana. O resto depende da iniciativa e da disciplina dos alunos, o que explica o perfil. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Ensino à Distância, mais de 70% dos estudantes têm mais de 24 anos. É o caso da Beatriz, que aos 36 faz graduação em pedagogia. Beatriz, como é que é para você assistir a uma aula, olhar um professor por um telão? A princípio é estranho, é diferente, mas a gente se acostuma. Você já fez graduação no sistema presencial em fonoaudiologia e agora está fazendo graduação no sistema de ensino à distância em pedagogia. Quais são as principais vantagens e desvantagens do curso à distância? O ensino é equivalente, não tem diferença assim, em termos de qualidade. É que eu acho que assim, a facilidade é você poder ser o gerente do seu tempo de estudo. Então você faz aquilo num horário que lhe é possível, dentro de todas as outras atribuições do dia. Mas se por um lado isso é uma facilidade, também exige um esforço muito maior? Há uma disciplina muito grande. E por que num estado como São Paulo, com tantas opções de universidade, você resolveu estudar à distância? Por conta de ter outras atribuições e não dava para conciliar. É uma questão de tempo mesmo. Aprender à distância pode ser opção ou necessidade. Caso do Prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela, que fez a graduação em Direito por correspondência, enquanto estava na prisão. Hoje, outros personagens também têm muitas histórias de conquista para contar, graças à tecnologia. E se você quiser saber mais informações sobre o que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Até a semana que vem. Até lá. Tchau.